Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre um movimento astrológico importantíssimo que aconteceu na sexta-feira, 30 de junho, né? E que vai ficar até o fim do ano, até 6 de dezembro, que é Netuno em movimento retrógrado. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como isso nos afeta de forma coletiva e individual, principalmente pessoas que têm aspectos importantes em peixes, como ascendente, sol e a lua. Bom, mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista, tá? Trabalho com runas, baralho cigano e tarô. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre Netuno retrógrado. Pois bem, quem é Netuno, gente? Netuno é o deus romano dos mares, dos oceanos, das águas profundas, né? Ele é o equivalente a Poseidon ou Poseidon, né? Na mitologia grega. Então é um deus que cuida, né? Que remete a essas águas oceânicas, que remete ao inconsciente coletivo. Se a gente pensar no oceano como um grande desconhecido, que a gente não conhece nem a metade do que tem lá embaixo, você imagina o poder que tem essa imagem arquetípica, tá certo? Poseidon e Netuno eram deuses extremamente emocionais, eles eram movidos extremamente passionais, movidos pelas emoções, né? Ora com ódios profundos, raivas profundas, né? Por exemplo, na mitologia grega, Poseidon se desentendia muito com a deusa Atena, que é a deusa da razão, que é uma deusa bastante irracional, né? A deusa da sabedoria, do equilíbrio, e Netuno, né, sempre ia para esse lado, para esse aspecto mais emocional da coisa, tá? Na astrologia, ele representa as nossas ilusões, as fantasias, aquilo que dissemina, né? Aquelas águas que disseminam. Tem a ver com aquilo que nos une, aquilo que é coletivo, né? Porque pensem que os oceanos, eles unem a todos nós, todas as águas, não é mesmo? Aquilo que nos une também tem a ver com a psique mais profunda, ok? Espiritualidade, solidariedade, empatia e também a falta de fronteira, a falta de limites. Limites é com Saturno, Netuno não tem limites, tá? O movimento de retrogradação tem a ver com o momento de revisar os assuntos relacionados àquele planeta e àquele signo. Então vamos lá. Netuno retrógrado, a gente vai rever os temas associados a Netuno. Como ele está em peixes, ele está domiciliado, porque ele rege o signo de peixes, então ele está no seu, vamos dizer assim, no seu funcionamento mais. No seu melhor funcionamento, tá? E retrógrado, a gente vai rever tudo que está em função disso. Como Netuno, ele é um planeta transgeracional, né? Ele rege uma geração de pessoas. Então, quando a gente avalia Netuno num mapa natal, a gente vai avaliar por casas astrológicas, em que setor aquele Netuno está atuando, tá? Muito mais do que pelo signo, tá? Ele não é pessoal, ele é coletivo. Então, a gente pode ter aqui, obviamente, como que eu vou dizer? A gente pode sentir esses efeitos de uma retrogradação de forma muito mais intensa na coletividade. E eu diria que pessoas que têm aspectos importantes em peixes vão sentir isso de forma mais intensa que os outros. Mas nós vamos sentir de forma coletiva, eu tenho quase certeza disso. Mas vamos lá. Pessoal, pensando que o oceano, ele tem a ver com a psique, com energia, né? Se a gente pensar no mar, ele faz aquele movimento de vai e volta. O mar tem muito a ver com o movimento que Jung chama de progressão e regressão da libido. No movimento retrógrado, a gente pode estar falando de um movimento de regressão. Vou falar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Explicar um pouquinho sobre isso. Isso está no livro Energia Psíquica. Quem quiser se aprofundar mais sobre isso, quem for junguiano,
fique à vontade, mas para que a gente consiga compreender, tá? Jung, ele concebe o sistema psíquico, a psique, como um sistema que está em permanente mobilidade, vamos dizer assim, ele tem energia, tá? E existem dois movimentos principais, né, da energia psíquica, que é a progressão, quando a energia faz um movimento, né, de adaptação ao mundo externo, onde a pessoa está naquele momento onde ela está se adaptando e tudo flui de forma congruente com o mundo externo, vamos dizer assim, né? Na regressão, o que acontece? A libido foi congestionada, ela está sendo congestionada, então ela regride, ela volta, né, para o interior, para a psique, para o inconsciente. Então vamos lá. Então, uma fase regressiva pode acontecer, por exemplo, num momento de depressão, num luto, tá? Na perda de alguém, essa energia que era depositada, por exemplo, no luto de um cônjuge, né? A energia que era depositada, né, naquele relacionamento, naquele casamento, volta para você. Então, tem um movimento de regressão. Então, essas fases regressivas, não necessariamente elas são ruins, tá? Porque a gente tem possibilidade de recuperar coisas, vamos dizer assim, tá? Não aproveitadas anteriormente. Então, muitas vezes a gente se adapta ao mundo, faz as nossas coisas, mas deixa coisas para trás, aspectos nossos que naquele momento a gente ou esqueceu ou não iam caber, tá? No seu mundo, na sua adaptação ao mundo exterior. Então, a gente deixa coisas que a gente não aproveitou, outras possibilidades, tá? E nesse movimento, né, há um retorno para a gente buscar essas possibilidades que não foram, que não é a gente que está buscando, tá? Não é o ego, mas é uma forma de trazer novas possibilidades de vida, tá? Assim, também fazer elaborações, tá? Por exemplo, elaborações de problemas que foram esquecidos, ou foram represados, ou foram deixados de lado, tá? Ou não foram vistos como um todo. Então, muitas vezes isso pode acontecer num processo de terapia, tá? A pessoa revisita através de sonhos, ou sincronicidades, ou conflitos anteriores que ela achava que tinha resolvido, tá? E aí vem de novo esses mesmos conflitos, esses mesmos símbolos, né? Essas imagens e até em sonhos para que ela revisite. Para quê? Para rever, tá? E Netuno retrógrado ainda em Peixes tem tudo a ver com esse movimento. E a gente pode sim viver um movimento de regressão de libido coletivo, de forma a gente rever questões, né, anteriores, que a gente precisa olhar com carinho, tá? A gente vai olhar, então, para conteúdos que foram excluídos da consciência. Então, vamos lá. Se a gente estiver falando em termos coletivos, tá? Netuno, em Peixes, a gente pode estar falando de pessoas excluídas mesmo. Os excluídos, os invisíveis, aqueles que a gente não colheu. Refugiados, pessoas passando fome, situação, né, de rua, os loucos, tem tudo a ver com Netuno, né? Então, isso pode voltar, esses temas podem voltar à tona. Questões hídricas, a gente está falando de água, né? Questões hídricas podem vir à tona, então, por exemplo, chuvas, enchentes e tudo mais, para que a gente reveja nosso posicionamento na Terra também, tá? O que mais que a gente pode ver? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha, tá? Tudo aquilo que é marginalizado, tá? Marginalizado. Não quer dizer que isso seja ruim, mas aquilo que é marginalizado pela consciência coletiva, aquilo que é considerado inferior, né? Que eu não quero olhar, porque vai estragar o meu processo de adaptação, né? Então, os invisíveis, os menos favorecidos, pessoas que são invisíveis, existem pessoas invisíveis na nossa sociedade. Esses invisíveis vão vir à tona e é muito importante que a gente tenha olhos e compaixão para eles, tá? Outra coisa que pode voltar, retorno
de antigas doenças e contágios, tá? Netuno retrógrado pode trazer antigas doenças, pode o Covid, eu não tô falando que vai ser, tá, gente? Mas assim, são possibilidades. Pode. Tem um retorno de contágios, de vírus e de doenças? Pode. Pode ter um aumento de doenças psíquicas coletivas? Podem. Por quê? A doença psíquica, vou dizer assim, né? Vou chamar de doença, mas não necessariamente é doença. Eu vejo mais como um chamado para que a gente olhe para o nosso interior, para a nossa psique. Então, pode haver contágios psíquicos também nesse momento, tá? Questões ligadas à espiritualidade e religiosidade, que também são temas de Netuno, principalmente no signo de Peixes. A gente pode ter aí máscaras caindo de falsos profetas, ou, né, revendo questões aí que estavam escondidinhas, né? A gente está fazendo um movimento de regressão. Escondidas aí que podem vir à tona de forma assim, que não se espera. Afinal de contas, Netuno, como é o deus das ilusões, a gente pode rever muito das nossas ilusões, daquilo que a gente projeta em salvadores, muito pisciano isso, em salvadores, em grandes profetas, aqueles que vêm nos salvar, né? Aquele que a gente toma como quase um ser divino. Então, isso podem vir máscaras caindo à tona e a gente tendo que rever. Outra coisa que é importante para a gente olhar também, até de forma pessoal, são os vícios, as compulsões, tá? Todo tipo de vício, não é só vício em drogas, álcool, cigarro, bebida, sexo, internet, mas também os nossos vícios comportamentais. A gente tem vícios comportamentais. Os nossos vícios, por exemplo, uma compulsão, né? Quando um complexo ele nos toma, a gente acaba repetindo coisas. Sabe quando você age e fala, poxa, mas eu não quero agir assim, estou agindo de novo. Pois é, Netuno retrógrado, né? Então cabe, por que isso acontece? Para a gente olhar, né? Coisas que a gente quis deixar para trás, agora não vão ficar para trás. Vão ser revistas, tá? Então a gente pode ter uma recaída numa série de coisas, até em comportamentos regressivos, infantis também, tá? A gente pode recair em comportamentos, ações, emoções infantis. Esse é um bom período para retomar terapia, tá? Então a gente pode ter também movimentos aí de pessoas retomando terapias, né? Voltando para terapias, para olhar o que está acontecendo comigo. Pessoas tendo sonhos recorrentes, sonhos repetitivos, com temas que ela não tinha mais, tá? Então, é muito importante que a gente olhe para esses temas, tá? Para aquilo que é vulnerável em nós, para aquilo que é excluído e invisível em nós, tá? Isso vai vir com muito à tona, vai vir com muita força à tona, ok? Eu vou ficar por aqui. Conte para mim se você tem algum aspecto importante em peixes e se você já está sentindo esse movimento de retrogradação. E até o próximo vídeo.